Olá, irmãos e amigos. Hoje nós estudaremos o livro de Atos, dentro da proposta que temos no estudo panorâmico das Escrituras Sagradas, e desta feita estudando o Novo Testamento. Hoje temos a proposta de estudarmos o livro que é chamado a Dobradiça do Novo Testamento, porque ele faz a ligação entre os evangelhos e as cartas e as epístolas. Portanto, o livro de Atos é um livro de cunho histórico, de narrativas, de um período que compreende 30 anos de história da igreja. Podemos falar que do embrião da igreja e o seu crescimento e o seu avanço, conforme poderemos ler Atos capítulo 1, o versículo 8, e dizer aos irmãos que este é um verso classificado como o versículo-chave do livro de Atos. Eu quero ler então com você, para iniciarmos este estudo, também desafiar a você a ter a sua Bíblia em suas mãos, para que possamos acompanhar alguns versos que haveremos de ler durante este período de uma visão panorâmica do livro de Atos, chamado Atos dos Apóstolos. Está escrito assim, Atos capítulo 1, o versículo 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Essas são palavras de Jesus Cristo, por ocasião próxima à sua ascensão. Ele profere essas palavras para os seus discípulos. Então, nós encontramos neste verso que é classificado como o verso-chave do livro de Atos. Alguns escritores também dizem que Atos forma uma ponte entre os evangelhos e as epístolas. O evangelho prevê a igreja e as epístolas pressupõem a igreja. Eu quero, de antemão também, dizer aos irmãos e amigos que eu conto com a colaboração de muitos escritores, e aqui quero dar o crédito ao pastor Itamir Neves, também crédito ao pastor e professor John Stott, bem como também ao doutor Russell Shedd, homens que cooperaram com a Igreja de Cristo com os seus ensinos. Quero então destacar alguns pontos neste panorama do livro de Atos. O primeiro é falar a respeito do propósito, o porquê, o que motivou a Lucas, e estamos assumindo que Lucas é o escritor do livro de Atos, o que levou Lucas a escrever, a narrar esta história de 30 anos da igreja. Posso dizer então o seguinte: Lucas teve por propósito relatar o início e a expansão da igreja de Jerusalém até Roma, da cidade santa do judaísmo até a capital do império, a metrópole mundial. Podemos afirmar então que o seu propósito foi mostrar que o Cristo ascendido, ou seja, assunto aos céus, continuou tanto a fazer como a ensinar através do ministério do Espírito Santo, agindo na e através da igreja.
Então, este é um resumo que podemos também dizer, mostrando-nos a ação de Jesus, o Senhor da Igreja, a ação do Consolador, o Espírito Santo, que glorifica Jesus, e a ação dos cristãos primitivos, direcionados pelo Espírito. Lucas relata-nos o surgimento e a expansão da igreja que proclamou a mensagem do Evangelho até aos confins da terra. Creio que aqui está uma síntese bastante razoável do propósito do livro de Atos. Um outro ponto, este também significativo para nós, o material que nós temos como material de suporte didático, ele nos traz um esboço, porém, eu quero propor um esboço que venha expandir um pouco mais a visão do livro de Atos. E este esboço, ele nos propõe o seguinte: do capítulo 1 até o capítulo 2, o verso 47, nós podemos ver o Evangelho no poder do Espírito Santo. Do capítulo 3 ao capítulo 6, o verso 7, nós podemos ver o Evangelho em Jerusalém. Seguindo, do capítulo 6, verso 8, ao capítulo 9, o verso 31, podemos ver o Evangelho na Palestina. Do capítulo 9, verso 32, ao capítulo 12, verso 25, o Evangelho em Antioquia. No capítulo 13, verso 1, ao capítulo 14, o verso 28, o Evangelho na Galácia. Já do capítulo 15, o verso 1, ao capítulo 15, verso 40, o Evangelho é de graça através da fé. Seguindo nesse esboço, podemos ver que do capítulo 16, o verso 1, ao capítulo 17, o verso 15, podemos ver o Evangelho na Macedônia. Capítulo 17, o verso 16, ao capítulo 19, o verso 40, nós encontramos o Evangelho na Acaia e na Ásia. O capítulo 20, o verso 1, ao capítulo 21, verso 17, vemos o Evangelho na Ásia e de volta à Palestina. Já no capítulo 21, verso 18, ao capítulo 26, o verso 32, o Evangelho leva Paulo à prisão em Jerusalém e Cesareia. E, finalmente, no capítulo 27, o verso 1, ao capítulo 28, verso 31, o Evangelho conduz Paulo a Roma. Creio que esse é um esboço bastante razoável que nos dá uma visão panorâmica do livro de Atos. Como já afirmamos, o versículo que lemos no início, o verso 8 do capítulo 1, é classificado como o versículo-chave do livro de Atos. E dentro desse versículo-chave, nós podemos dizer que nós observando o seu conteúdo, podemos reparar que essa é a palavra de Jesus dirigida aos seus discípulos, que implica pelo menos em 4 coisas, neste verso 8 do capítulo 1. Primeiro, implica no compromisso da promessa. Segundo, implica na designação da missão. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E nós encontramos uma terceira implicação, que é a definição da metodologia. O que quero dizer é que Jesus diz para os seus discípulos: vocês apresentarão ou serão minhas testemunhas aqui, ali
e acolá. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, vocês terão minhas testemunhas na Judéia, vocês terão minhas testemunhas em Samaria e serão minhas testemunhas até aos confins da terra. E um quarto item é o estabelecimento da abrangência. Veja, repetindo, o evangelho, a proclamação, o conteúdo do evangelho deveria ser proclamado não somente em Jerusalém, mas vai se expandindo para a Judéia, para a Samaria e saindo do reduto de Israel, espalha-se pela Ásia, pela Europa, espalha-se pelo mundo afora. Repetindo, o livro de Atos, ele cobre um período de aproximadamente 30 anos da história da igreja. Então, este avanço do crescimento do evangelho, do crescimento do cristianismo, este avanço, essa narrativa é narrado no período de 30 anos. Podemos também, irmãos, olhar para aquilo que chamamos de a ideia central do livro de Atos e fazer a seguinte afirmativa. A ideia central do livro de Atos é o evangelho que testemunha de Jesus Cristo deve ser proclamado na capacitação do Espírito Santo por todos quantos já experimentaram em suas vidas em todo o mundo. Esta é aquilo que podemos chamar a ideia central do livro de Atos. Mas, seguindo em nosso panorama, eu quero focar e dar uma ênfase significativa neste ponto que passo a apresentar agora, aquilo que chamamos de a teologia de Atos dos Apóstolos. Afirmo, é um livro histórico, afirmo, é um livro de narrativa dos 30 primeiros anos da igreja, porém, nós podemos encontrar o que estou chamando de teologia do livro de Atos. E o primeiro ponto que quero falar é a respeito da atuação de Deus. A história narrada no livro, que conta a expansão do evangelho e da igreja, não é somente um relato histórico, mas é a apresentação das ações de Deus que acompanham a sua intervenção na história humana. Isto vem desde o Antigo Testamento, passando pelos evangelhos com Jesus Cristo, até a época da igreja, através da atuação do Espírito Santo. Os acontecimentos descritos são realizados de acordo com a vontade de Deus. E eu quero tomar o texto de Atos, capítulo 2, o verso 23, para ilustrar o que estou falando sobre a atuação de Deus. Atos 2, o verso 23, lemos assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. Veja que este é um sermão que Pedro está pregando e ele está anunciando que o que aconteceu com Jesus Cristo, sendo este entregue pelo determinado desígnio de Deus. Deus está atuando na história. E presciência de Deus. Deus tem conhecimento, Deus está dirigindo a história. Então, podemos falar sobre a teologia de Atos, dizendo sobre a atuação de Deus. Um outro verso, para ilustrar isto que estou falando com os irmãos, está no capítulo 4, do versículo 27 ao versículo 29. A igreja está reunida, agradecendo a Deus pela libertação de Pedro e João. A igreja está orando
E o conteúdo da oração desses irmãos revela a nós a compreensão deles que Deus está atuando, que Deus está dirigindo, que Deus está controlando a história. Capítulo 4, versículo 27 ao versículo 29, nós lemos assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Eles estão orando, eles estão rogando ao Senhor, porém eles reconhecem, a igreja reconhece que para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, podemos afirmar que o livro de Atos também nos narra a atuação de Deus na história, a atuação de Deus na história da igreja. E a vida da igreja é resultado da direção de Deus. Então, quero ler com você o texto de Atos capítulo 13, o versículo 2, dizendo, lendo assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Deus agindo na vida da igreja e o resultado da direção de Deus na vida da igreja. Ainda um outro verso para ilustrar isso que estou falando, e o último, a respeito da atuação de Deus, no capítulo 15, o verso 28, nós lemos assim, ouçam: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Aqui é o relatório, a decisão que foi tomada para que se enviasse à igreja em Antioquia, e agora eles estão escrevendo, dizendo, afirmando isto: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Então, resumindo este ponto, Atos nos mostra a atuação de Deus. Também, um outro ponto relevante para nós, dentro do que estou chamando da teologia de Atos, é a centralidade de Jesus. A ênfase nos diversos aspectos da obra de Jesus Cristo em nosso favor. Demonstram que ele era o ponto central da proclamação antiga. Ou seja, a ressurreição, a ascensão, a glorificação e a sua volta como Senhor e juiz. A bem da verdade, o livro de Atos, Lucas abre Atos capítulo 1, o versículo 2 e 3, o livro de Atos, abre mostrando essa centralidade de Jesus. Lemos lá, Atos 1, verso 2 e 3. Até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Apareceu vivo. Atos, mostrando a centralidade de Jesus Cristo, falando-nos da ressurreição de Jesus. Mas eu quero destacar outros versos para alicerçar esta afirmativa que Atos é uma narrativa mostrando ou dando ênfase à obra de Jesus em nosso favor. Atos capítulo 2, o verso 32, nós lemos assim: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas.
Observe, então, a centralidade de Jesus no testemunho, no anúncio, na pregação de Pedro por ocasião do dia do Pentecoste. Seguindo, em Atos capítulo 2, verso 32 até o verso 36, lemos assim: Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Observe o que estamos afirmando. A narrativa de Atos é uma narrativa também que nos mostra a centralidade de Jesus. Ainda quero mostrar mais um texto para solidificar o que estou afirmando aos irmãos neste panorama do livro de Atos. Atos capítulo 3, do verso 20 ao verso 26, nós lemos assim, o discurso de Pedro no templo. Diz ele assim, Atos 3, verso 20 até o versículo 26. A fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: O Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Observem que Jesus Cristo é o tema central do sermão de Pedro aqui no templo. A ressurreição de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo, a mensagem que ele haveria de proferir. Então, dentro da que estamos chamando da teologia de Atos, já fizemos duas afirmações. Primeiro, a atuação de Deus. Segundo, a centralidade de Jesus. Mas também temos um outro ponto. A maneira da salvação. Como o homem é salvo. A salvação somente pela fé, através da graça divina, sem a necessidade de se cumprir antigos preceitos e requisitos da lei mosaica. Foi outro postulado importante que Lucas narra no seu livro de Atos. Essa declaração que foi a verdade estabelecida, não sem grande controvérsia, pelo Concílio de Jerusalém, como nós podemos ler do capítulo 15, verso 1 ao verso 35, houve controvérsia, mas houve a seguinte afirmativa em Atos, capítulo 15, a respeito da salvação. Atos, capítulo 15. Lemos assim: Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido o homem dentre eles, enviá-lo juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia,
foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios e Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegado ao pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eles dizem, no capítulo 15, o versículo homem, mas nós cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como aqueles também foram. Repetindo, Atos 15, o verso 11, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. A maneira da salvação. A salvação é pela fé. Como também lemos em Atos capítulo 16, por ocasião da conversão do carcereiro. Atos 16, lemos verso 31. Responderam-lhe a resposta que Paulo e Silas deu ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Portanto, podemos afirmar que a maneira da salvação que Atos apresenta é a salvação pela graça, a salvação por meio da fé, a salvação sem mérito, sem práticas, quer seja da lei mosaica ou quer seja por outro mérito. Então, a base da verdadeira pregação cristã dos dias de hoje deve ser a mesma: a salvação em Cristo Jesus somente pela fé, através da graça divina. Um outro ponto da teologia de Atos é a igreja. A igreja, o povo de Deus. Então, a igreja foi vivida e proclamada a verdade de que a igreja é o novo povo de Deus, formado por pessoas de todas as nações, onde as barreiras são eliminadas. Não lerei, mas farei o apontamento, caso o irmão deseja ver isto, Atos capítulo 10, a partir do verso 1, a narrativa do centurião Cornélio, quando ele tem uma visão, era um homem temente a Deus, e a narrativa também de Pedro, que era um pregador do evangelho, mas na sua visão ele inicialmente não admite que o evangelho deveria ser proclamado a gentios. E o Senhor se apresenta a Pedro, e Pedro vai à casa de Cornélio, e na casa de Cornélio há conversão de homens, de mulheres. Então, nós percebemos ali que a formação da igreja, a formação do povo de Deus, não era somente a formação com o povo judeu, mas a formação também era com todos os povos de outras nações. E por último, irmãos, e creio que é extremamente significativo esse ponto, que é o papel das três pessoas da Trindade na história da salvação. Talvez a gente não tenha este olhar para o livro de Atos e olhando este panorama do livro de Atos, mas nós observaremos, e quero apontar talvez um ou dois textos para ver o funcionamento da bendita Trindade, das três pessoas da Trindade na história da salvação. Exemplo, em Atos 4, a partir do verso 8 ao verso 12, ouçam, diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade
do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Tomai conhecimento vós, todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, segunda pessoa da bendita Trindade, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Que quero destacar o papel da bendita Trindade. Ouçam, o texto diz no verso 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, no versículo 10, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, ainda no verso 10, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. A narrativa de Lucas sobre a história da igreja, a narrativa de Lucas sobre a pregação do Evangelho, ele nos apresenta a bendita Trindade funcionando dentro da obra apresentada da proclamação do Evangelho, da salvação de homens e mulheres na narrativa de Atos. Também posso mostrar para os irmãos uma outra fonte, quando a igreja recebe aos irmãos, e a oração da igreja, em Atos 4, versículo 24 ao verso 27, posso dizer também que é uma oração trinitária, baseada na bendita Trindade. Atos 4, do verso 24 ao verso 27. Lemos assim: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Observe que na oração que a igreja está fazendo, eles falam de Deus, da soberania do Senhor, falam que Deus disse por intermédio do Espírito Santo, verso 25, e falam que levantaram reis da terra e as autoridades ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Versículo 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra teu santo servo Jesus. A oração desses irmãos, ela também está baseada na bendita Trindade. Este é um ponto que quero destacar aqui com os irmãos sobre a teologia de Atos. E, finalmente, eu quero falar com os irmãos sobre a importância de Atos. A importância de Atos. E destacar alguns pontos. Falar a importância de estudar, a importância de aprendermos a respeito deste livro. Primeiro, em Atos dos Apóstolos temos a história da igreja cristã antiga, indicando-nos sua funcionalidade no cumprimento da missão estabelecida pelo Senhor de proclamar o seu nome até aos confins da terra. Segundo, em Atos dos Apóstolos, o papel de destaque que o Espírito Santo recebe.
sendo mencionado o papel do Espírito Santo cerca de 70 vezes no livro de Atos. Terceiro, a importância do livro de Atos. Atos dos Apóstolos é um livro que enfatiza a pregação. E isto é extremamente importante. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, vemos esta ênfase sobre a pregação, o anúncio da palavra, a exposição da palavra. O livro de Atos contém mais de 20 palestras, sendo a maioria delas 9 de Pedro e 9 de Paulo. Então, revela para nós a importância que devemos dar à exposição da palavra. E, finalmente, para encerrar este panorama de Atos de forma introdutória, quais são as razões, quais são as consequências de quando nós estudamos o livro de Atos, estudamos estes 28 capítulos, esta narrativa histórica. Primeiro, em Atos encontramos o plano de Deus para a igreja. E que plano é este? Pregar o evangelho para todo mundo. Este é o plano de Deus para a igreja. Segundo, em Atos encontramos o poder do Espírito Santo para a igreja. O que é isto? É o Espírito Santo que capacitou os seus servos no passado e é o Espírito Santo que segue e continua capacitando a igreja de Cristo hoje para a obra, para o serviço da evangelização. Terceiro e última razão que podemos apresentar, o benefício de estudarmos o livro de Atos. Em Atos, encontramos a pessoa de Jesus Cristo para a igreja. Que é isso? Como o centro da proclamação e o seu Senhor. O livro de Atos, apesar de nos falar de história como Pedro, falar de história como João, que foram presos, apesar de nos falar da história das viagens missionárias, que veremos numa próxima lição, as viagens missionárias de Paulo, de Silas, de Barnabé, apesar de termos esta narrativa, o personagem principal nesta narrativa não é Pedro, não é Paulo, mas o personagem principal da narrativa de Atos é o Senhor Jesus Cristo. O conteúdo de Atos é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, creio que este é um bom resumo para nós iniciarmos sentindo-nos motivados a estudar o livro de Atos. Na próxima aula, nós veremos um pouco mais Atos, mas Atos como o pano de fundo para as epístolas. Querendo Deus, nós apresentaremos esta próxima aula, dando continuidade a este panorama do livro de Atos, mas olhando como pano de fundo para as epístolas do Novo Testamento. Até lá, que o Senhor nos abençoe. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço.
vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus.